mas nós queremos continuar mais uns minutinhos falando da palavra do Senhor. Está escrito, irmãos, no livro de Salmos 113, está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre o céu. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curvam para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes no seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filho. Louvai ao Senhor, aleluia, graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. E nós, irmãos, estamos com um texto sagrado que me faz lembrar todos os dias, para que eu esteja de pé servindo ao Senhor. Nós vivemos uma época bastante difícil. Jesus falou que seria muito difícil, né? Jesus deixou bem claro que os sinais do tempo seria tão difícil para o ser humano ser crente no Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Ele continua dizendo, né, irmãos, que os últimos dias correriam um grande risco de muitos crentes se desviar para a esquerda, para a direita, ou de um lado para o outro, procurando um verdadeiro Cristo, porque estaria sendo anunciado tanto Cristo, que o próprio crente não saberia onde está o seu Cristo, e estaria procurando Cristo, né? E Jesus disse assim: olha, porventura, se essas coisas estiverem acontecendo, não suba no telhado procurando esse Cristo, não desça procurando esse Cristo, mas fique no lugarzinho, aleluia, onde você está, aleluia, porque eu vou estar presente no meio de vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós encontramos nessa época, final de tempo, né, irmãos, muitos crentes, né, que ainda não encontrou Jesus. Mas eu quero adorar a Deus nesta noite, porque eu creio, irmãos, que eu estou falando com pessoas, aleluia, que tomaram uma decisão e encontrou Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Precisa procurar um outro Cristo, irmão? Não, né? Então essa noite é a noite certa para nós adorar a Deus. É o momento exato, irmãos, para nós glorificar o Senhor, porque nós só vamos glorificar o nosso Deus se nós tiver certeza, aleluia, que Ele, aleluia, nos escolheu, nos chamou, aleluia, e transformou a nossa vida. De que anda rabassuim de rébias, nrique anda ras. Eu adoro a Deus nesta noite, irmãos, porque eu tomei uma decisão muito cedo. Eu decidi a minha vida muito cedo para Jesus. Eu resolvi aceitar Jesus sem ver nenhuma barreira amanhã. Você sabia que tem pessoas que aceitam Jesus e depois ele fala assim: agora como que vai ser como vai ser com a minha esposa, com meus filhos? Eles têm a sua tradição, eles têm a sua religião, como que vai ser? Mas eu aceitei Jesus, não fiz pergunta nenhuma do dia de amanhã como seria. Eu só disse: Senhor, cuida de mim todos os dias da minha vida. E o Senhor cuidou. Até o dia de hoje o Senhor permitiu, irmãos, que eu tivesse essa alegria no meu coração de estar reunidos, aleluia, e exaltando o nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, eu sei que com muitos irmãos aqui. Mas quando eu estava olhando para o texto, irmãos, eu fiquei pensando que um dos dias que o povo estava clamando, já há 430 anos, perguntando para o Senhor quando que Ele estaria libertando aquele povo daquela escravidão de Faraó. A Bíblia, eu acho bonito quando o Senhor Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vi a aflição do povo e ouvi os seus pedidos, ouvi as suas orações.
Parece então que Moisés falou: Senhor, eu já conheço essa história desse povo há muitos anos, e só agora o Senhor ouviu, só agora o Senhor viu o sofrimento desse povo. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus não teria que justificar nada, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. O nosso calendário não é o calendário de Deus. A verdade é, irmãos, que nós somos, aleluia, bem inferior a Deus. Está escrito no livro de Salmo, irmãos, desse salmo que eu li, que o Senhor nosso Deus não precisa, irmãos, não precisa se curvar, aleluia, para ver o céu e para ver os que estão na terra. Não, irmãos, desde que você foi criado, desde que você foi formado no ventre da sua mãe, desde que você foi formado, o Senhor conhece os passos, os teus passos. Então, irmãos, não tem como, irmãos, nós questionar nada contra Deus. É como disse aqui nessa noite o nosso irmão Marcos, é que nós temos mais é que render gratidão, aleluia, a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Agora, foi muito difícil, irmãos, para Deus. No livro de Isaías está escrito que o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece o seu possuidor, mas vocês não conhecem, aleluia, o Senhor. Então nós nos tornamos pior do que o animal na qualidade de ser humano, porque nós achamos que não acontece nada em nossa vida vindo de Deus. Tudo que acontece em nós, aleluia, é porque nós provocamos, é porque nós queremos. Na terça-feira, irmãos, eu tive um problema no serviço, trabalhei depois do almoço. O caminhão deu um problema, trabalhei depois do almoço. Fui trabalhar às 3 horas da tarde. Então houve um atraso de serviço. E na quarta-feira à noite, quando o pastor Marcos estava pregando aqui, ele falou sobre a aflição. E a aflição, naquela noite, aquela mensagem, ela tinha um endereço certo. E quando eu levantei na quarta-feira de manhã, o caminhão estava em casa, o patrão já não estava gostando, porque ele já deixou de ganhar na terça-feira durante o dia. E na quarta-feira eu levantei de manhã, entrei no caminhão. Olha que nós estamos com 40 graus de temperatura. Eu entrei no caminhão de manhã, dei partida, nada, acendeu a luz da bateria, nada. Fui no motor de arranque, tinha corrente, mas nada. E eu esperei das 7 horas para ligar para a firma. Daí liguei para a firma, aí o meu encarregado falou assim: olha, eu vou falar com o patrão. E ele falou com o patrão falou: não, deixa eu falar com o Pedro, com o Zé, ele me chama de Zé, deixa eu falar com o Zé. Aí eu peguei o telefone, alô, ele falou: bom dia, Zé, tudo bem? Eu falei: graças a Deus. E ele falou para mim assim: você tem que orar mais. E eu fiz uma pergunta para ele: por que orar mais? Se Deus já está, aleluia, respondendo as minhas orações. Ele falou: eu acho que não. Eu falei: então, Marcos, você fica sabendo de uma coisa, que o nosso Deus, aleluia, nos livra, aleluia, de todas as aflições. Ele não esperava de ouvir isso da minha boca, num telefone, 7 horas da manhã, mas foi o chazinho, o cafezinho que eu dei para ele. Aleluia, graças a Deus. Ô Max, se ninguém guardou aquela palavra, está guardada aqui. Muitos são as aflições do justo, mas Deus vela pelo justo. Aleluia, aleluia. Deus conhece a minha vida, conhece a sua vida, irmãos. O Senhor conhece cada um de nós, irmãos. Não adianta nós achar que estamos escondendo do Senhor. E eu dei uma resposta para ele, e sem nenhuma pena, irmãos. E vai ser confirmada só no dia do juízo final, né? Aleluia. A hora que ele abrir a boca e disser que não sabia, o Senhor vai dizer: naquele dia, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui no livro das obras, no livro da vida. Aleluia. E como se não bastasse, o pai dele veio me buscar em casa, tiramos o motor de arranque, levamos para arrumar. E o velho pegou na estrada, ele falou para mim assim: olha, as coisas acontecem porque nós queremos que aconteça. Eu falei: para nós que somos crentes, as coisas acontecem porque Deus permite. Se Deus não permitir, não acontece nada. Aleluia. Bom, é verdade, irmãos.
Tem um demônio terrível aí, irmãos, que está tentando arrancar a fé do coração do crente, aleluia, para entender que você tem o direito de escolher o que você quer e vai acontecer. É mentira, irmãos. O demônio não consegue fazer isso na vida de... Quantas pessoas, irmãos, sai pela manhã, vai na lotérica, faz o seu jogo, dá risadinha para a esposa e diz para os filhos: daqui a pouco nós vamos ficar ricos, e vai morrer na pobreza, porque o Senhor não vai permitir, nem o demônio, aleluia, não vai fazer ele ganhar. É muitos, irmãos, é milhões. Ou você acha que alguém vai a uma lotérica fazer um joguinho só para dizer: eu quero ajudar alguém? Mas nem no Vale Caixa, nem no Vale Cap, irmãos, desculpa, nem no Vale Cap. Nem no Vale Cap. Quantas pessoas compram o Vale Cap, irmãos, dando R$5, R$10, R$30, sabendo que é para uma instituição, e graças a Deus que é para uma instituição, mas ele dá aqueles R$20 esperando receber R$300 mil. Ou é mentira, irmão? Então, irmãos, essa história de que acontece quando você quer que aconteça, é mentira. A minha Bíblia diz que o controle de toda a raça humana está na palma do Senhor. A irmã Luciana fez uma leitura outro tempo aqui, no livro de Salmo, eu esqueci o número do Salmo, se ela lembrar ela pode citar. E ela disse assim: irmãos, não vamos invejar dos nossos vizinhos, se ele tem casa, se ele não tem casa, se ele é macumbeiro, se ele é feiticeiro, se ele é católico. Não vamos invejar de nada, irmãos. Vamos trilhar ao nosso Deus, aleluia, sem ignorar as coisas que estão acontecendo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O crente, irmãos, que segue a Jesus para a salvação, não está preocupado com essas coisas. Não está preocupado, irmãos. Alguém perguntou ontem para mim assim: por que fulano ficou rico tão rápido? Eu falei assim: tem que desenhar para você entender? Eu conheço ele desde os 9 anos. Eu falei para ele: eu conheço o rapaz desde os 9 anos. Você quer que eu faça um desenho? Eu vou desenhar como que ele ficou rico rápido. É roubando, irmãos, é traficando, é destruindo família através das drogas, é vendendo droga para comprar carro importado, e se dane as famílias, se desgraça as famílias. Mas, irmãos, o homem colocando no coração, achando que vai acontecer porque ele quer que aconteça, pode ter certeza. A minha Bíblia diz que o homem é limitado. A leitura nessa noite foi feita e disse assim: olha, não preocupeis com o dia de amanhã. E aí, irmãos, eu rasguei um verbo para aquele velhinho dentro do carro, e ele teve que acabar ficando quieto, calando a boca. Por quê, irmãos? Porque ele é da Provida, e a Provida tem uma Bíblia. Nas palestras eles têm uma Bíblia lá. No começo não tem. No começo você vai lá, ouve o palestrante falar o que ele quer. Depois, mais tarde, ele se revela que para adotar os crentes, se revelam que ele precisa da Bíblia. Então tem que ter uma Bíblia. Então eles têm uma Bíblia lá, que é para abraçar todas as religiões, todos os credos religiosos, todo tipo de pessoas. Que ninguém é proibido de se inscrever lá e ficar lá na Provida. Mas ela ensina esse lado, que as coisas acontecem quando você... Eu me lembro que eu estava andando com um caminhão sem documento, e o meu patrão, não esse, um outro patrão, ele falou para mim assim: olha, eu falei para ele mandou para a cidade, eu estava em Moreira, indo para a cidade, eu falei para ele: olha, está tendo comando todo dia ali perto da pesquisa, antigamente, né, onde é a FATEC hoje. E eu falei para ele: está tendo comando todos os dias ali. Ele falou assim: olha, é o seguinte, quando você vê o guarda, você fala assim: ele não vai me parar. Ele não vai me parar. Ele não vai falando que não vai parar. Aí eu falei assim: ele vai me parar. Ele vai me parar porque é contra a lei dos homens. Ele tem que me parar. Ele está parando. Cheguei lá, ele sentou lá, um monte de multa lá, o caminhão. Deu graças a Deus. Quando eu cheguei lá na firma, eu falei para ele: as multas estão aqui. E dei graças a Deus, porque o meu Deus não deixou ele prender o caminhão. O meu Deus ainda age, ainda opera. Irmãos, a Bíblia fala que Deus assistiu à aflição daquele povo por 430 anos e ouviu a oração, o pedido daquele povo por todo esse tempo. Moisés tinha aproximadamente 80 anos, né, quando teve o privilégio, né, de receber um título de grande libertador. Mas o povo sofreram bem mais, né? Sofreram bem mais. O Senhor deixou eles sofrerem bastante para depois responder. E mesmo assim, irmãos, quando você começa lendo a Bíblia, a história do povo, você vê que
Os homens eram rebeldes. Está sofrendo, está sendo provado, está passando aflição, mas é rebelde. A rebeldia está no coração do ser humano, irmãos. Quantas vezes o Senhor chega, usa homem, usa mulher, usa jovem aqui no púlpito e diz: irmão, o Senhor está pedindo para te humilhar, humilha para que você seja abençoado. Ele fala: não, vou continuar na prova mais um pouco, mas não humilhe. Eu sou, levanta o nariz, e eu sou, e ninguém me muda. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, irmãos. Se você está vivendo esse período, começa a pedir graça ao Espírito Santo para te convencer, aleluia, para que você, aleluia, se conserta com o Senhor, sai da prova, sai da aflição e salta bem alto, glorifica o Senhor nas alturas. Ele está bem acima do céu. A minha Bíblia diz que ele não precisa curvar para ver o céu, ele não precisa curvar para ver a terra. Mas o seu glória, a sua adoração, a sua gratidão move o coração dele. O profeta diz que quando o justo clama, Deus move do seu trono. Quando o justo clama, Deus move do seu trono. Está pensando, irmãos, que nós não temos motivo de sobra para cultuarmos a Deus? Não, irmãos, nós temos motivo de sobra. Não tem, irmãos, o que faça, aleluia, que nós deixamos de reunir e adorar a Deus na beleza da tua santidade. Não tem, irmãos. Às vezes surge uma doença, às vezes surge um acidente na nossa vida, mas o nosso coração, aleluia, está firme adorando a Ele. O profeta Isaías, ele diz que Deus tem feito obras maravilhosas no meio do povo, mas Deus tem cobrado. O profeta Isaías diz que Deus levanta o homem, levanta a mulher, transforma a vida desse homem, desta mulher, mas requer alguma coisa, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores. Ele quer adoração, Ele quer exaltação. Deus quer que todos nós gritamos: o nosso Deus, aleluia, está acima de todos os deuses. Porque a raça humana escolhe cada Deus para uma coisa. Diz a palavra de Deus que quando Paulo começou a fazer a obra de missão, tornou-se um grande missionário, ele lembrou da cidade de Éfeso, né? Ele lembrou da cidade de Éfeso e preparou um casal para levar para lá. Levou um casal lá para Éfeso. E chegou lá em Éfeso, ele ficou por 2 anos lá instruindo aquele casal, e depois ele arrumou a mala e disse: eu estou indo embora, vocês vão ficar cuidando do trabalho. E a história diz que aquele casal sofreu muito ali, porque na cidade de Éfeso tinha Deus para tudo. Tinha Deus para fazer casamento, tinha Deus para fazer chover, tinha Deus para fazer as plantas produzir, e as pessoas, cada pessoa cultuava um Deus naquela cidade. Diz que a coisa foi tão terrível, meu Max, que um dos dias o imperador levantou de manhã revoltado e construiu lá, criou lá um altar e reuniu o povo e disse: olha, vocês têm Deus para tudo, rende adoração a todos, e por que vocês não dobram diante de mim e não me adoram? Irmãos, aqui tem vários irmãos aqui que já têm ajudado alguém. Tem alguém que te deu um retorno de gratidão, de reconhecimento. Tem alguém que virou até a cara para você e esqueceu o que você fez. Ou não é verdade, irmãos? É verdade, irmãos, porque é do ser humano. Mas exaltar, ser exaltado, irmãos, é muito gostoso, não é? É tão bom quando alguém chega para a gente e diz: olha, eu quero agradecer você porque você foi assim para comigo. Às vezes você até fica meio, né, não queria receber nada disso, mas você recebeu porque você merece, você fez. E assim é Deus. Só que o homem, irmãos, ele quer roubar a adoração de Deus para ele. Só que do nosso Deus ele não consegue. Jesus falou assim: o ladrão veio para roubar, matar, destruir. São João capítulo 10, verso 10. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. E aí quando nós olhamos para o texto lido nessa noite no livro de Salmo 113, eu adoro a Deus, irmãos. Por quê?
Porque está dizendo que o Senhor nos tirou. E tem outra, irmãos, a irmã Ana, quando ela estava na sua oração, tentando se engravidar, que queria um filho para desmascarar, né, a sua concubina, né? Ela orando, buscando, Deus usou de misericórdia, né? E permitiu que ela se engravidasse. E na gratidão ela disse assim: olha, esse Deus pega o pobre e traz entre os príncipes. E eu fiquei pensando, irmãos, é verdade. Eu me lembro, irmãos, que no dia que eu aceitei Jesus, foi uma dificuldade muito grande para ir para a igreja, porque eu não tinha calçado, não tinha nada, tinha chinelo, a gente andava de pesão no chão. Hoje a minha esposa compra creme para o meu pai, eu falo: não, eu já nasci, fui criado assim, não preciso comprar creme não. Mas eu não tinha nada, irmãos. Eu me lembro que nós estávamos vivendo um momento mais desgraçado do ser humano naqueles dias. E isso não é hoje não, tá, irmãos? Isso é nas décadas de 70. E eu me lembro que os meus amiguinhos de escola, todos tinham carrinho de rolemã, né, de rolamento. Eles arrumam um rolamento, faz um carrinho para ficar soltando as descidas por aí. Aquilo era uma febre. E eu não podia ter um, porque não sobrava nada. Era uma farmácia em casa, mais remédio para minha mãe e para o meu pai, para eles não morrerem, para não morrerem. E eu não tinha condições de nada. E eu me lembro, irmãos, que aceitamos a Jesus. No dia que nós aceitamos a Jesus, meu pai fez um voto ao Senhor e disse: olha, Deus, meu pai era católico, aceitou Jesus naquela hora. Ele disse: olha, Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor curar minha esposa, der graça para mim criar minha família, os meus filhos, eu vou ser um dizimista da tua casa. Aleluia! E quando meu pai pegou o pagamento, meu pai falou: José Pedro, meu pai só chamava de José Pedro. José Pedro, toma aqui o dinheiro para você comprar uns rolamentos, para você fazer um carrinho. E parece, irmãos, que eu tinha entrado numa limusine, saído de uma bicicleta e entrado numa limusine. É verdade, irmãos. E não foi longe não, aqui em Perus, São Paulo. Aquilo para mim foi a maior alegria, irmãos. Porque agora no outro dia eu tenho um carrinho para brincar com a molecada da colônia ali, da região. Então quando eu olho aqui para esse versículo, que o Senhor, aleluia, pega o pobre necessitado e traz entre os príncipes, eu continuo, aleluia, glorificando a Deus. Eu continuo alegrando a Deus. A minha esposa sabe disso, irmãos. É muito difícil o dia que eu chego em casa, eu vou fazer o meu relatório, já ligo, coloco o celular para tocar uns louvores ali, aleluia. Eu deixo de assistir alguma coisa para ficar ouvindo, porque eu tenho uma gratidão muito a Deus, aleluia. Porque, aleluia, o Senhor um dia, aleluia, do alto e sublime trono, aleluia, Ele viu um casal, aleluia, que tinha vontade de vencer na vida, mas a doença não deixava. Satanás colocou uma doença terrível na vida dos meus pais, que ninguém encontrava, não tinha remédio que curava, irmãos. Mas o Senhor Jesus enviou um homem para falar de Jesus para o meu pai. Meu pai resolveu ir para um culto no meio dos crentes. E lá no meio dos crentes, aleluia, irmãos, não tem um homem, não tem uma mulher, não tem um jovem, não tem uma criança, não tem um adolescente, aleluia, que seja mais abençoado, mais bem-aventurado, aleluia, de quando entra no meio dos crentes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes são santos? Não. No meio dos crentes tem homem briguento, tem homem mau. Eu já disse aqui que não busca a misericórdia de Deus, não pede para o Senhor libertar, não se humilha diante do Senhor. Mas existe uma verdade, irmãos, que no meio dos crentes, aleluia, tem aqueles homens e mulheres que têm o temor de Deus, que quando alguém chega, estende a sua mão, abraça, acolhe, aleluia. E isso, irmãos, faz, aleluia, essa pessoa ser mudada. Ser mudada. É por isso que eu cantei aqui o corinho, né, irmãos? Eu me lembro que na segunda-feira eu estava dando Pai do Senhor para os irmãos, aleluia. Qual é a saudação dos crentes? Agora não é mais bom dia, agora é a paz do Senhor, aleluia. Agora é a paz do Senhor. E assim, irmãos, vem vindo as coisas. Mas o Senhor é o que tira de lá e coloca aqui. O irmão Marcos falou aqui que não era o desejo do seu coração. Mas se é o desejo do seu coração ou não é, irmão Marcos,
Eu quero deixar o versículo 16 de Salmo 139. Se é ou não é, não me interessa, mas eu quero deixar esse versículo para o irmão, porque eu quero te dizer, aleluia, que no ventre da irmã Jânia, o Senhor já escrevia a sua história, aleluia. E como é um Deus que não volta atrás, não muda, está escrito no livro de Malaquias. Deus bateu no peito e disse: eu sou um Deus que não mudo. Aleluia. O profeta Isaías falou assim, irmão. O profeta Isaías falou assim: que o homem é como um peixe, e Deus é o pescador. Quando o homem tenta se desviar de um lado para o outro, mas o Senhor tem uma promessa na vida dele, ele já foi, aleluia, pego pelo anzol, e o Senhor dá corda para ele, deixa ele ir. Mas o profeta Isaías falou que um dia, chega uma hora, chega um momento, que o Senhor começa a puxar a cordinha. Está machucando, está doendo a boquinha do peixe, mas ele está trazendo. Ele está trazendo, ele vai trazer. Ou não é assim, irmãos, que funciona no pesqueiro? Tem algum pesqueiro que até pede para você tomar cuidado para não machucar o peixe e soltar lá de volta, não é isso? Então, se você quiser trazer o peixe para ver se interessa ou não, traga devagarinho, com cuidado, para não machucar ele. Mas o profeta Isaías falou que o Senhor não está nem preocupado se está doendo ou se não está. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, se não vier pelo amor, você vem pela dor. Quantos já ouviram isso aqui, irmãos? Quando nós fazemos o apelo, é muito comum nós dizer isso, irmãos. Ninguém quer aceitar Jesus. Nós fazemos o apelo, oferecemos Jesus, ninguém quer aceitar Jesus. E aí não é para amedrontar ele, é só para despertar ele. Nós dizemos assim: olha, aproveita a oportunidade, porque você pode vir pela dor. Você vai esperar doer. Sabe por quê? Porque o profeta diz que é colocado nos lábios desse homem, desta mulher, desse jovem, um anzol, e o Senhor deu corda para ele, ele vai. Mas a hora que o Senhor resolver trazer ele, aleluia, preparar ele para colocar no lugar de destaque, aleluia, para que se cumpra a Sagrada Escritura na vida dessa pessoa, não tem quem impede. Até o demônio que já tem laçado essa pessoa, ele tem que sair. Ele tem que sair. O laço quebra, a corrente quebra, as cadeias são soltas, e ele vem para Jesus e vai sentar na cadeira que o Senhor arrumou para ele, aleluia, glória a Deus. Uns vêm pelo púlpito, outros vêm por uma cadeira no violão, outro vem, irmãos, olha, cada um vem para uma coisa, mas a verdade é que o Senhor, aleluia, não perde batalha, não perde batalha. Agora, irmãos, é fácil? Não é. Está escrito aqui os últimos 3 versículos, que o Senhor faz tudo isso, abre a madre de uma mulher que não pode ter criança, né? Faz gerar filho, nós temos prova em casa da Jussiane, e é o Senhor que faz tudo isso, né? Eu até citei aqui outro dia que os médicos achavam difícil por ela ser gordinha, então por ser gordinha nunca ia engravidar, né? Porque ela já tinha feito tudo para emagrecer, não conseguiu, né? Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor, aleluia, trabalha na madre, não é no corpinho, aleluia. Não é no corpinho, o Senhor trabalha na madre. É a madre que está precisando ser mudada. Alguma coisa está impedindo a bênção de Deus acontecer. Não vai impedir não, porque Deus vai colocar a mão, Ele vai trabalhar. Porque nós olhamos por fora, mas Deus, aleluia, olha para o interior, olha para dentro, por dentro. Aleluia, glória a Deus. Mas tem uma dificuldade, irmãos, olha aqui, veja bem o que Pedro deixou bem claro. Vejam bem. Veja bem o que Pedro deixou. Está escrito no capítulo 5, o Murilo fez uma leitura outro dia aqui sobre isso, faz uns dias já. Está escrito assim, ó, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu acabei de dizer, irmãos, humilha-se diante do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor. Deus tem uma exaltação muito grande para a sua vida, mas Ele quer que você se humilhe debaixo da mão dEle. A partir da hora que você começar a se humilhar, aleluia, o Senhor vai cumprir a promessa que Ele te fez. Isso é tão prova a você, irmão, a você, irmã, que você não conseguiu se afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia! O Senhor não deixou.
aleluia, porque Ele vai cumprir, a promessa é dEle, aleluia, mas está dependendo de você. Humilhai debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o pastor Max veio para cá, irmãos, eu já não estava mais na Arca da Aliança, né? Mas muita gente queria vir. Muita gente queria vir, irmãos. Mas se Deus escreveu na história do Max que a cidade nova estaria recebendo ele como um pastor dirigente, quem que ia impedir? Quem, irmãos? Ninguém. Ninguém. Só Deus. Aleluia. E Deus faz conforme Ele promete. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que a promessa da vida do Max, ela foi muito cedo, né? Ela foi muito cedo, não foi de agora, né? A promessa foi muito cedo. Muito criança. Vocês estão pensando, irmãos? Eu não era nem crente, irmãos. Eu era um católico rezador e com muita fé no coração. Na minha casa, na casa do meu pai, tinha lá um oratório com todo tipo de santo. Então você queria uma coisa, pedia para um santo, queria outro, pedia para o outro, pedia para o outro. E eu toda noite eu rezava a Deus e falava: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Na hora que eu morrer, eu quero ir para o céu, Senhor. E numa madrugada, o Senhor me deu uma revelação. E o Senhor revelou, eu não era crente, irmãos, eu rezava muito, mas não era crente. O Senhor conhecia o meu coração. O Senhor me deu uma revelação, isso foi uma revelação. E naquela revelação o Senhor colocou, nós estávamos andando numa estrada muito bonita, um pasto verdejante, a coisa mais linda. Começamos a subir uma serra, e naquela subida estava na frente a minha mãe, e atrás estava o meu pai, e atrás estava eu. E nós estávamos subindo ali um atrás do outro, assim, com uma certa distância. E eu me lembro muito bem, irmãos, que a minha mãe chegou lá em cima, no topo daquele morro, tinha uma vala muito funda que a gente não via a profundidade. A gente não via, era escuro, era um negócio estreito assim, escuro. E minha mãe pulou, e de lá ela desapareceu. E aí foi meu pai pulou e também desapareceu. E quando chegou a minha vez, o Senhor: agora você volta lá. E eu voltei lá atrás, naquela estrada linda, bonita, de terra, coisa mais linda, no meio daquele pasto verdejante assim. O Senhor me colocou dentro de uma congregação, dentro de um salão, igual aqui, e colocou uma multidão, aleluia, para me ouvir. Irmão, eu estou falando aqui que eu era tão pobre que nem estudar, eu não conseguia estudar, porque a gente não tinha sacolinha, nem sacolinha não tinha para levar caderno, nem nada, né? Lamentável. Eu peguei uma anemia muito grande, porque eu chupava muito aquele limão cravo no lugar de pocã, porque pocã não tinha como comprar. Então eu ia para a escola, chupava aquilo, voltava, chupava, e aquilo acabou com o meu sangue. Mas, irmãos, essa revelação que o Senhor me deu, cumpriu todas até agora. Cumpriu todas até agora. O Senhor me tirou de lá e me colocou num lugar de destaque. Aleluia. Se isso aqui não significa nada para ti, irmãos, não te preocupa não, porque eu vou continuar adorando a Deus, que para mim significa. Aleluia. Moerias falou assim: olha, esses anos atrás eu estava lá no UTI, e eu estava vendo as coisas rodando em volta de mim. Via um ir embora de manhã, via o outro chegar e sair também. E eu estou aqui fazendo uma pergunta: e eu, Deus, para onde vou? Senhor, você vai para a Arca da Aliança fazer um trabalho para mim. Aleluia, graças a Deus. É assim, irmãos, é isso. O nosso Deus trabalha desse jeito, dessa maneira. Mas graças a Deus, irmãos, que nós precisamos adorar a Deus, sabe quando? Você lembra do Salmo 122? Você lembra do Salmo 122? Salmo 122 é: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E lá você continua lendo, e diz que a alegria era muito grande, irmãos, porque eles viveram um período difícil, onde não dava para se cultuar a Deus, para adorar a Deus. Mas eles lembravam para adorar a Deus. Por quê? Porque eles tinham passado por uma situação difícil, mas agora estava com a liberdade de louvar a Deus, de adorar a Deus. É o que eu estou fazendo, irmão, é o que você está fazendo. Olha lá atrás quem você era, aleluia, e você vai ver que Deus merece a sua glória, o seu louvor, o seu aleluia, assim como você sentir, aleluia, de exaltar a Ele.
É você que sabe da sua vida lá atrás. Eu sei da minha. Eu sei da minha. Alguém perguntou para mim outro dia, falou assim: você ainda é crente? Eu falei: ainda sou, Jesus não voltou ainda. Aleluia. Eu sou crente, Jesus não voltou, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, eu vou estar aqui, não vou? Vou, eu estou aguardando a volta dele. Ele não voltou. Mas o camarada olhou para mim, irmão, vê como está a situação do mundo. O camarada olha para a gente e acha que você é crente hoje, amanhã não. Mas o meu Jesus não precisa disso não, tá, irmãos? Está escrito no livro do profeta Isaías que desde o nascente do sol até o poente, aleluia, a quem tem temor, vejam bem, irmãos, a quem tem temor no coração, tem a sua vida temorosa diante de Deus, a esse, irmãos, a esse, vindo Satanás, vindo o adversário, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira, aleluia, em seu favor. Disso que eu citei aqui, o qual é importante nós guardar, irmãos? O temor do Senhor, aleluia. Se você teme a Deus às 24 horas, não te preocupa. Continuando o versículo de Pedro 5, você vai ver. Porque ele, o adversário, anda rugindo como leão, buscando, procurando a quem possa tragar. Ninguém de nós, irmãos, estamos livres da fúria do adversário. A única coisa que faz diferença, irmãos, é que se eu tenho temor, se você tem o temor de Deus na sua vida, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está na sua vida, e quando Ele alvora a sua bandeira, cala-se tudo. Ninguém lhe toca, e você continua glorificando ao Senhor. Aleluia. Você parou para pensar a fúria do adversário contra a tua vida? Eu já parei para pensar, eu já parei, irmãos, da fúria do diabo contra a minha vida. E por isso eu continuo temendo ao Senhor, porque eu sei que enquanto eu estiver temendo ao Senhor, o Espírito Santo está com a bandeirinha. O diabo vem daqui, o diabo vem de lá, e daqui a pouco ele fala: ó, aqui não, Satanás, isso aqui é o templo do meu Deus. Aleluia, isso aqui é o meu templo. Eu tomei uma vassourinha, eu varri. Ele veio lá do mundo, pecado, carregado, coração cheio de maldade, coisas terríveis, mas eu tirei tudo. Ele veio do charco de lodo, mas eu coloquei na boca dele um novo cântico. Aqui não, Satanás, aleluia, porque isso aqui é o templo do meu Deus. E assim o nome do Senhor continua sendo glorificado. Irmãos, coloque-se em pé, nós vamos orar a Deus. Quero fazer uma oração nessa noite, agradecido a Deus. Aleluia. Eu queria louvar o Senhor com o hino. 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos já vamos orar. Sei que os irmãos vão me ajudar, porque eu estou passando por um momento, na verdade, na época, no inverno é que dá muita sequidão na garganta, né? Mas como eu sou do contra, então ela veio agora no próximo verão. Acabou o inverno e veio a sequidão na garganta. Mas nós vamos louvar o Senhor, aleluia. Em gratidão, tudo o que Deus tem feito, aleluia, por nós, aleluia. Porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, você pode cantar, você pode glorificar, exaltar a Deus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, porque o Senhor merece todo louvor, irmãos, toda adoração. Aleluia. Só para cumprir, irmãos, aquela visão que Deus me deu na década de 70, quando eu era católico, viu? Que Ele já estava me tirando de lá. Aleluia. Minha religião, e trazendo para o meio, para um outro aprisco. Aleluia. Que saudade me vem a lembrança
dos que já partiram para Deus. Mas nós temos a viva esperança de aleluia. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei, lá verei. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João, mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei, aleluia, graças a Deus. Lá verei uma seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que nós não perdemos a esperança, que a alegria de servir a Deus não está nessa terra, mas é de entrar na glória e contemplar o nosso Jesus, assim como Ele passou uns dias aqui na terra, né? Glória a Deus. Vale um amém? Vale o segundo amém? Aleluia.